E se o Evangelho de Mateus for, na verdade, um guia prático para a nossa vida hoje? É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar os conceitos de Mateus e transformar em ações, em coisas que dá para fazer no dia a dia. Olha só, a ideia principal que vai guiar a gente nessa conversa é essa aqui. Mateus não é teoria, é vida no reino. Muita gente lê e estuda, mas a proposta aqui é outra, é bem diferente. É um convite para a gente sair do campo das ideias, do conhecimento e entrar de cabeça na prática. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender essa diferença. Pensa assim, de um lado a gente tem a teoria, que é só acumular informação, sabe? E do outro, a vida no reino, que é pegar o que a gente sabe e aplicar de verdade, deixando que isso mude quem a gente é. No fundo, viver no reino é isso, deixar que os valores, que a justiça de Deus guiem as nossas ações do dia a dia. E o nosso objetivo hoje é justamente construir essa ponte, entre o saber e o fazer. Beleza, então. Como é que a gente constrói essa fé prática? A boa notícia é que Mateus nos dá um modelo bem claro para isso. Vamos explorar agora essa estrutura, esse passo a passo, para transformar o que a gente lê em como a gente vive de verdade. A base para essa construção toda se apoia em 4 pilares. Eles estão todos conectados. Primeiro, obediência e caráter. Depois, a vida de oração. Em seguida, vem a santidade real. E para fechar, o compromisso com a missão. Então, bora começar pela fundação, pelo que sustenta tudo. Então vamos lá, o primeiro pilar. Esse aqui é o alicerce de tudo. Sabe, antes de pensar em fazer qualquer grande coisa, a gente tem que olhar para dentro e se perguntar quem estamos nos tornando. É exatamente aqui que a teoria começa a virar realidade. Mas o que significa obediência e caráter no contexto de Mateus? Olha, com certeza não é só seguir uma lista de regras de forma cega. O foco é bem diferente. É uma transformação por dentro, sabe? Uma mudança tão profunda que as nossas ações se tornam um reflexo natural e não forçado do que a gente aprendeu. E na vida real, no dia a dia, como isso funciona? Bom, significa ser honesto mesmo quando ninguém está vendo. Significa escolher ser humilde em vez de orgulhoso. E perdoar, mesmo quando é a coisa mais difícil do mundo. São essas pequenas escolhas, sabe? Elas é que vão construindo um caráter forte. Ok, com esse alicerce do caráter sendo construído, surge uma necessidade, a de conexão. E é isso que nos leva direto para o segundo pilar, a vida de oração. E olha, isso não tem nada a ver com um ritual mecânico. A ideia é manter uma linha de comunicação direta, constante, viva mesmo. Uma vida de oração é, antes de tudo, um diálogo. Claro, a gente apresenta os nossos pedidos, mas é muito mais que isso. É sobre fazer silêncio para escutar. É sobre agradecer, sobre adorar. É uma via de mão dupla, sabe? É isso que alimenta o relacionamento. E na prática? Bom, isso pode ser ter aqueles momentos de oração no quarto, em secreto, como Mateus ensina, pode ser orar pelas outras pessoas, ou algo bem simples, cultivar a gratidão ao longo do dia. São essas práticas que mantêm a gente conectado. E essa comunicação constante, essa vida de oração, começa a gerar uma coisa muito profunda. A santidade real, que é o nosso terceiro pilar. A palavra mais importante aqui é real, porque a questão não é parecer santo, mas ser íntegro de verdade, de dentro para fora. E o fascinante aqui é que essa santidade real, de acordo com Mateus, nasce no coração. Não é uma santidade de fachada, sabe? Aquela baseada em rituais, só para impressionar. Pelo contrário, é uma integridade que vem de dentro, que não dá para segurar e que simplesmente transborda em ações justas, em compaixão. Vai muito além de só obedecer a regra. E como a gente vê isso na prática? De formas bem concretas. Na pureza dos nossos pensamentos, das nossas intenções, na forma justa como a gente lida com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, e no serviço de verdade, aquele que a gente faz para quem precisa sem querer nada em troca, sem buscar aplausos. Então, quando a gente alinha caráter, oração e santidade, o nosso foco naturalmente se volta para fora. E isso nos leva direto para o quarto e último pilar, o compromisso com a missão. É hora de entender que a nossa vida tem um propósito muito maior do que nós mesmos. E esse compromisso, ele é ativo, não é passivo. Significa que a gente participa da história do reino não só com as palavras, mas isso é crucial, com as nossas ações. O que a gente faz vira parte da mensagem. Viver essa missão pode ser uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderosa como ser sal e luz no trabalho, sabe? Ou seja, ser uma influência positiva por onde a gente passa. Envolve usar nossos talentos para servir a comunidade e viver de um jeito que faça as pessoas ficarem curiosas sobre a nossa fé.
Certo, a gente viu os 4 pilares: caráter, oração, santidade e missão. Mas o que une tudo isso? O que faz com que eles não sejam só uma lista de tarefas? Pois é, existe um princípio fundamental, uma chave mestra que dá energia para toda essa estrutura. Então fica a pergunta: qual é o motor que impulsiona essa vida prática? O que transforma o que parece ser um dever em um desejo genuíno? A resposta está aqui, em Mateus 6,33. E isso aqui não é só uma frase bonita, não. É o princípio que organiza tudo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse versículo funciona como uma bússola. Ele ajusta o nosso norte, reorienta as nossas prioridades. Porque quando buscar o reino vira a prioridade número 1, tudo muda. A obediência vira um desejo, a oração se torna algo essencial, a santidade vira um alvo a ser alcançado, e a missão se torna uma alegria. E tudo isso nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. A gente viu a estrutura, os pilares, o que une tudo. Agora, a questão muda, né? Deixa de ser o que eu sei e passa a ser o que eu vou fazer com isso. Então fica a reflexão. Qual é o primeiro passo prático, por menor que seja, que dá para dar ainda hoje para começar a cruzar essa ponte da teoria para a vida no reino?